gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje o nosso vídeo, ele vai fazer uma resenha do terceiro capítulo do livro do professor Giovanni Alves, intitulado Trabalho e Neodesenvolvimentismo, Choque de Capitalismo e Nova Degradação do Trabalho no Brasil. Esse livro aqui, do professor Giovanni Alves, nós vamos fazer uma resenha do terceiro capítulo dele. Há um tempo atrás eu coloquei no YouTube uma enquete perguntando o que vocês teriam interesse de assistir aqui no nosso canal do YouTube, e a votação maior foi por resenhas de artigos, livros. Então, a gente está trazendo mais esse conteúdo aqui para o canal para enriquecer um pouco as nossas discussões, né? Espero que vocês gostem. Desde já eu peço que, se vocês gostam do conteúdo desse canal, que vocês se inscrevam, curtam esse vídeo e compartilhem, né, com os amigos e com quem tem interesse. Isso estimula muito para que a gente possa estar produzindo mais conteúdo aqui no canal. Bom, então confiram logo após a vinheta. É bastante interessante esse livro do professor Giovanni Alves. Eu elenquei o terceiro capítulo porque foi um dos que mais me chamou a atenção. Mas esse livro, ele é dividido em três partes. São divididos em três partes com 10 capítulos no total, tá? É muito conteúdo interessante. O terceiro capítulo, ele é intitulado Precarização Existencial, Modo de Vida Just in Time e Carecimentos Radicais no Brasil. Então, eu vou trazer algumas considerações em linhas gerais do que o autor trabalha nesse capítulo. Bom, primeiro, o recorte temporal deste capítulo são os anos 2000. Ele vai dizer que a década de 2000 é o bojo do capitalismo neodesenvolvimentista. E aí vai ser o grande foco nesse aspecto. E ele vai dizer, ele vai trabalhar o modo de vida sob a égide do capitalismo neodesenvolvimentista. Para isso, ele vai dizer o que é modo de vida. Modo de vida é a instância de reprodução social que implica a organização do espaço-tempo de circulação, distribuição e consumo das pessoas nas cidades. Ele vai fazer o recorte urbano, ok? E ele vai dizer que o modo de vida sob a égide do capitalismo neodesenvolvimentista é um modo de vida just in time. Ele cria esse conceito. E o que seria um modo de vida just in time? Ele é um importante traço desse novo metabolismo social do capital na era do neodesenvolvimentismo. Seria um conceito de vida reduzida, sob a égide do capitalismo flexível. Seria uma vida reduzida, uma vida rápida, uma vida veloz, uma vida capturada e uma vida invertida. Ele vai dizer, inclusive, que as novas tecnologias vão ser utilizadas para um encurtamento dessa vida. Por exemplo, nós estamos no nosso espaço doméstico, na nossa casa, no nosso lar. Mas muitas vezes, e é muito comum isso, na égide do capitalismo neodesenvolvimentista, que nós trazemos o trabalho para casa, sem que, inclusive, nós possamos perceber. Através do WhatsApp, das redes sociais, nós conseguimos trazer o trabalho para casa, né? O tempo para a vida útil, pessoal, a vida mais substantiva, ficou reduzido, porque nós temos o tempo de ir para o trabalho. Aí nós temos que chegar no horário para o trabalho. E tem todo o deslocamento até o trabalho, né? Então, a gente tem um tempo para chegar. Temos o deslocamento para voltar para casa. Perdemos todo aquele tempo para chegar em casa. Temos que dar conta das atividades pessoais, domésticas. Então, família, filhos, vida pessoal, estudos, atividade física. Seria este modo de vida que não dá possibilidade para que a gente vivencie de fato a experiência humana, né? Nós somos reduzidos ao trabalho, nós somos reduzidos ao consumo, nós somos reduzidos à imediaticidade da vida cotidiana. Inclusive, o livro vai dizer e vai colocar uma citação de Gramsci no seu texto Americanismo e Fordismo, que ele vai dizer que a hegemonia nasce na fábrica
E assim o conceito de Fordismo extrapola o modo de organização da produção. E este modo de vida extrapola a fábrica. Ele usa essa citação de Gramsci para dizer que esta vida, esse modo de organização da fábrica, da indústria, da empresa, não fica só na fábrica, na indústria, na empresa. Ele extrapola, ele vai para a nossa vida cotidiana, né? Ele entra no âmbito da nossa subjetividade. Assim como na fábrica existe o controle dos tempos e movimentos, nós temos o tempo para chegar ao trabalho, o tempo para produzir. Na nossa vida, isso acaba sendo reproduzido também com a lógica da produtividade. Então, nós temos uma lógica que nós acabamos reproduzindo, às vezes sequer percebemos isso. Então, a gente tem o tempo para trabalhar, tem o tempo para dormir, tem o tempo para descansar, tem o tempo para estudar, tem o tempo para tudo é cronometrado, né? Então, nós acabamos trazendo essa lógica para a nossa vida cotidiana. Assim como na empresa é exigido produtividade, na nossa vida pessoal também é exigido produtividade em outros aspectos, né? Assim como na empresa é exigido o sucesso, o êxito, na nossa vida pessoal nós acabamos buscando esse sucesso e esse êxito, não sob os padrões particulares, né? Daquilo que a gente considera valioso, mas são padrões já colocados, já engessados, que nós tendemos a tentar alcançar e a reproduzir. Não é o sucesso particular de cada um, porque o sucesso para mim pode ser diferente do sucesso para você. Então, o sucesso para você pode ser ter uma vida saudável e ter tempo para a família. Para outras pessoas, o sucesso pode ser ter uma vida de atividades físicas, né, regulares, se dedicar à intelectualidade. Mas o modo de produção capitalista não coloca isso. Ele criou um modelo de sucesso. E só é considerado uma pessoa realmente bem-sucedida quem consegue alcançar essas metas. Ou seja, quem consegue se inserir no mercado de trabalho, quem consegue consumir, quem tem um poderio aquisitivo significativo. Tudo isso é colocado, né, para as pessoas de sucesso. E o que é um problema? Não são dadas as condições para que todas as pessoas tenham acesso a essas situações. Então, nós também acabamos engessados por essa lógica, por esse tipo de pensamento, de comportamento, ok? E aí, ele vai dizer para a gente que a acumulação flexível está atrelada à dinâmica do espírito toyotista. Ele falou do Fordismo, depois ele fala do toyotismo, ou seja, considerando agora a sociedade regida sob o neoliberalismo na sua forma, né, de reprodução flexível, no processo de restauração produtiva. Ele vai dizer que o capitalismo neodesenvolvimentista traz um modo de vida, como eu já disse, reduzido, que consequentemente traz um conceito muito importante que ele vai chamar de precarização existencial. Ele vai dizer que, a partir dos anos 2000, com o capitalismo neodesenvolvimentista, com esta vida reduzida que ele chama de modo de vida just in time, isso vai desembocar, vai ter como consequência a precarização existencial, né? Então, uma vida vazia de sentidos, né? Uma vida onde nós focamos apenas na produtividade, apenas no material, apenas no aqui e no agora, e aí isso acaba esvaziando a vida de sentidos. Ele vai dizer que este modo de vida é uma aberração civilizatória que apresenta em si mesma uma operação constitutiva do toyotismo, em que a totalidade social torna-se uma extensão do empreendimento capitalista, ou seja, a nossa vida particular, subjetiva, aquilo que nós temos de mais precioso, se tornou uma extensão da fábrica, da empresa. Né? Sobretudo agora com a era dos aplicativos, onde de fato nós trazemos o trabalho para casa. O trabalho foi desterritorializado. Né? Agora, para trabalhar, você não precisa necessariamente estar na empresa, estar na fábrica. Em casa, você pode estar trabalhando. Em qualquer espaço, nós podemos exercer essas atividades. E ele vai dizer que, por isso, existe no capitalismo neodesenvolvimentista uma contradição entre trabalho e vida. Né? Então, a existência humana é reduzida à lógica instrumental de produção de mercadorias, ou seja, a nossa vida ela só ganha significado nessa sociedade se nós temos a capacidade de produzir mercadorias ou, né, aliás, de consumir
estas mesmas mercadorias. E às vezes essas mercadorias não são materiais, né? Elas são também indiretas e subjetivas. Por exemplo, o professor, ele não produz uma mercadoria objetivamente, mas eu qualifico pessoas para que essas pessoas possam produzir mercadorias. Logo, eu estou contribuindo indiretamente com o processo produtivo, né? E nessa sociedade, a existência só tem valor se você contribuir com a produção das mercadorias, seja direta ou indiretamente. E ele vai dizer que no Brasil, o desenvolvimento do modo de vida de Just-in-Time contribuiu para o aprofundamento do descarte da pessoa humana. Isso traz uma lógica que ele chama de irracionalização da vida social. Ou seja, o descarte da vida humana traz a irracionalização da vida social, né? Quando nós consideramos que as pessoas só têm valor se elas podem consumir, ou pelo que elas podem ter acesso, ou pelo que elas têm, né? E não pelo que elas são. Né? Basta observar um exemplo muito simples, triste, problemático, mas que é muito presente na nossa sociedade, são as pessoas em situação de rua. As pessoas em situação de rua são pessoas que não têm capacidade de consumo. Logo, elas não têm um reconhecimento social. Logo, a sociedade como um todo não a enxerga e não a trata como trataria ou trata as pessoas que têm capacidade de consumo. Eis o tratamento que a sociedade dá para as pessoas sem capacidade de consumo e de produção. Né? Então, é o descarte da vida humana. É como se essas pessoas não tivessem valor. Né? E aí ele vai dizendo para a gente que a adoção do princípio da fábrica com o estoque reduzido ao minimamente necessário, que é o fundamento da organização toyotista, implica também o crescimento da superpopulação relativa. Vamos só entender isso. Ele está querendo dizer o seguinte, ele vai dizer que assim como na fábrica a lógica é reduzir os estoques ao mínimo necessário, essa lógica se transporta também para o tratamento com as pessoas. O número de trabalhadores também vai ser reduzido ao mínimo necessário, reproduzindo a lógica do trabalhador polivalente, porque é muito mais interessante e lucrativo ter um trabalhador para fazer a função de 5, onde eu só pago um salário, do que contratar 5 trabalhadores para cada um fazer a sua respectiva função. Só que se há um enxugamento do número de trabalhadores, consequentemente nós vamos aumentar o número da superpopulação relativa, que são os desempregados. Né? O exército industrial de reserva vai aumentar consideravelmente e, consequentemente, a precarização existencial também. Porque nesta sociedade, para que nós possamos sobreviver, nós precisamos consumir. Nós precisamos comprar alimentos, comprar uma moradia, tudo o que nós necessitamos para a sobrevivência. Nessa sociedade, o mecanismo de mediação para ter acesso é o consumo. E aí ele vai dizer para a gente que o descarte da pessoa humana, expressa pela violência urbana, elimina imensos contingentes de força de trabalho no Brasil, sobretudo jovens pobres, que ele chama de jovens pobres e inempregáveis, porque são jovens que muitas vezes não tiveram acesso ao conhecimento e a uma educação de qualidade e que também nunca tiveram experiência no mercado de trabalho. Logo, não conseguem se inserir nesse mercado, porque uma das condições é ter acesso a uma qualificação minimamente aceitável, coisa que não foi ofertada para eles no processo de formação, e também não tem a experiência profissional, outro determinante que é exigido na sociedade. Ora, se você precisa de experiência profissional e não é lhe dada esta oportunidade, como você vai ter experiência profissional se nenhum espaço dá a oportunidade aos jovens para isso, né? Então, isso precariza ainda mais as situações. Há também o aumento da mortalidade, que ele vai trazer um dado que entre 80 e 2000, seja por violência urbana, seja por suicídio, sobretudo na vida dos jovens proletários, há o aumento da violência, né, entre 80 e 2000, muito significativo, por conta da violência urbana,
e muitas vezes por conta do suicídio também. E isso, consequentemente, vai, mais uma vez, aumentar a precarização existencial. Ele vai pontuar um outro dado. Há também a precarização do trajeto de trabalho, ou seja, o deslocamento do trabalhador assalariado de casa para o local de trabalho e do local de trabalho para casa é extremamente problemático. Os índices de assédio moral e sexual, sobretudo com as mulheres trabalhadoras, é significativo, o que, consequentemente, aumenta o processo de estresse e de adoecimento dessas trabalhadoras. Então, imagine, você está num transporte público coletivo, um ônibus lotado, que em si mesmo já gera estresse e algumas situações desconfortáveis, associado com uma situação de assédio. Então, coloca a vida dessas mulheres, e homens, claro, mas aí especificamente as mulheres, coloca a vida dessas mulheres em risco e elas já chegam no ambiente de trabalho muito estressadas, muito adoecidas e, consequentemente, isso vai aumentar o processo de adoecimento dos trabalhadores. Ele vai dizer que a racionalidade produtiva hoje volta-se para a precarização salarial, pautada na gestão toyotista, acoplada às novas tecnologias informacionais, que eu dei o exemplo anteriormente, como agora os nossos celulares com os aplicativos, eles são uma forma de gestão do trabalho, né? Onde aumenta-se a precarização desses trabalhadores, porque você desterritorializa o trabalho, você leva ele para casa sem ser remunerada por ele. Porque se você está em casa respondendo a e-mails, respondendo a situações de trabalho em casa, isso não é contabilizado como sua carga horária de trabalho, porque você não está na empresa, né? O que aumenta ainda mais o processo de precarização. E isso vai aumentar a percepção da violência, a precariedade dos transportes públicos, a crise da mobilidade urbana também vai aumentar consideravelmente e o assédio. Logo, o mundo do trabalho no Brasil é ainda marcado pela informalidade e pela alta rotatividade da força de trabalho. Obviamente, como os trabalhadores eles são descartáveis, né, dentro desse processo, então acontecerá a alta rotatividade do trabalhador. No desenvolvimentismo, o capitalismo reforça o seu caráter destrutivo e traz o desmonte do trabalho vivo, né? O trabalho vivo, que é o trabalho humano. Cresce a utilização de novas tecnologias informacionais em locais de trabalho reestruturados, mas também na vida cotidiana do trabalhador, ou seja, há a intrusão do trabalho no espaço doméstico. E isso vai destruir a noção de trabalho. Né? Não que o trabalho deixe de existir, mas agora o trabalho não precisa ficar mais localizado em um espaço geográfico, em um território. Ele está em todos os lugares. Né? E isso vai compor um novo metabolismo social de controle do trabalho para além do espaço oficial de trabalho. Com essas novas tecnologias informacionais, pode-se trabalhar em qualquer local, como eu já havia dito, nesse processo de desterritorialização do trabalho, e a teia informacional contribui para essa intrusão do trabalho estranhado, desse trabalho que entra no espaço da vida, no espaço doméstico, e obviamente isso traz a precarização do trabalho e a precarização existencial. E por que é o trabalho estranhado? Porque ele não está no local oficial dele, entrou no espaço doméstico de casa, então é um trabalho estranhado, que o trabalhador não reconhece, né, como trabalho. Ele está trabalhando, mas ele não reconhece como trabalho. E para sair desse processo de precarização, o autor vai dizer, olha, nós vivemos uma realidade muito problemática, que tem diversas formatações de precarizações, salarial, do trabalho e existencial. E como forma de suportar essas precarizações produzidas por esse capitalismo na égide do neodesenvolvimentismo, nós vamos ter válvulas de escape. Uma vai ser o consumismo. Vai ser uma grande válvula de escape para as angústias existenciais, né? Então, nós utilizamos o consumo como uma importante válvula de escape para suportar essa precarização existencial, levando, inclusive, muitos trabalhadores a outro problema significativo, né? Que é o processo de endividamento por conta desta válvula de escape.
E ele vai trazer também uma outra válvula de escape para essa situação. Ele vai dizer que nós temos uma tríplice teologia para suportar essas situações, que é a teologia da prosperidade, a teologia da autoestima e do empreendedorismo e a teologia do consumo de marcas, né? Então, outra ferramenta é o empreendedorismo, né? As teologias da autoestima. Então, se você estiver bem com você mesmo, se você se conhecer, você vai conseguir avançar. Veja, se conhecer é muito importante, estar bem com você mesmo é muito importante, mas isso em si mesmo não resolve a problemática, né? Então, se uma pessoa está desempregada e passando fome, ela precisa de um emprego e de alimentação para ontem, para já, para agora. Apenas se conhecer e saber quais são as suas problemáticas não é o suficiente. É claro que é uma ferramenta importante, mas não pode ser substituída por resoluções materiais, objetivas, por determinantes sociais imediatos, né? Então, ele vai colocar essas situações. E ele vai dizer para a gente que também tem a teologia da prosperidade. Então, você vai se sentir bem, você vai conseguir sair desse processo de angústia se você tiver o sucesso. O sucesso é a fórmula mágica para a realização, para a superação de todas as problemáticas. E aqui o sucesso financeiro, né? Ele não reconhece o sucesso subjetivo, existencial, espiritual, é o sucesso financeiro, né? E ele, inclusive, vai dizer que essa teologia da autoestima é substituída por Deus. O sucesso foi substituído por Deus. Veja, não que Deus deixe de existir, não é essa a situação, mas a lógica religiosa ela vai ser substituída pela lógica da autoestima. Não é à toa que os grandes best-sellers são livros de autoajuda, né? Não que eles não tenham lá, enfim, a sua importância, a gente não vai entrar no mérito dessa crítica. Mas o fato é que os livros de autoajuda, eles ajudam, sobretudo, os seus autores, né? Que vão ficar milionários com a venda deles. Uma pessoa cotidiana, ao ler, pode trazer um certo conforto, mas isso não vai alterar a sua vida, as condições objetivas dela, apenas pela leitura do livro, né? Então, isso vai ser algumas das situações para sair, né? Como uma estratégia para sair desse processo de precarização que o capital coloca. São essas as alternativas que o capital coloca para que a gente possa suportar essa precarização. Consumo, teoria da prosperidade, da autoestima, do empreendedorismo, são essas as situações que nós sabemos que não são suficientes e não resolvem de fato. Ele vai finalizar dizendo que na era do neodesenvolvimentismo existe uma modernização conservadora que vai precarizar essa relação de trabalho e, obviamente, precariza o homem enquanto ser genérico, ou seja, o homem entendido enquanto espécie, né? O ser humano enquanto componente que faz parte da espécie humana, né? Não o homem particular, X, Y, Z, homens e mulheres, obviamente, né? Mas o homem genérico. Bom, em linhas gerais, são esses os assuntos tratados pelo terceiro capítulo do livro do professor Giovanni Alves. Eu sugiro que vocês leiam, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se eu perceber que vocês gostam, de fato, desse tipo de vídeo, nós vamos estar trazendo mais resenhas de capítulos de livros, de artigos para vocês aqui, para enriquecer o conteúdo desse canal, tá bom? Eu peço desculpas pelo barulho que porventura vocês tenham ouvido durante a filmagem do vídeo, mas eu tô gravando em casa, aproveitando a luz para se a iluminação ficar melhor, mas né, o trânsito, a rua, os barulhos acabam aparecendo, então me desculpem nesse sentido. E peço que vocês, se vocês não me acompanham no Instagram, por favor, me acompanhem, né? Tiana Borba Serviço Social, me acompanhem lá, porque lá eu tenho um conteúdo bem interessante, a gente coloca questões de concurso, nós comentamos e nós trazemos vídeos específicos para o Instagram, pelo IGTV, que nós não temos aqui no canal do YouTube. Então, se você gosta dos nossos materiais aqui no YouTube, também nos siga no Instagram, por favor. @Tiana Borba Serviço Social. Tá lá o símbolo do canal, que é o mesmo do símbolo do canal do YouTube, o verdinho.
E aí você é muito bem-vindo para acompanhar a gente lá também, tá bom? Então, muito bem, a imagem do vídeo, mas eu estou gravando em casa, aproveitando a luz para se a iluminação ficar melhor, mas né, o trânsito, a rua, os barulhos acabam aparecendo. Então, me desculpem nesse sentido. E peço que vocês, se vocês não me acompanham no Instagram, por favor, me acompanhem, né? Tiana Borba Serviço Social, me acompanhem lá, porque lá eu tenho um conteúdo bem interessante. A gente coloca questões de concurso, nós comentamos e nós trazemos vídeos específicos para o Instagram, pelo IGTV, que nós não temos aqui no canal do YouTube. Então, se você gosta dos nossos materiais aqui no YouTube, também nos siga no Instagram, por favor. @Tiana Borba Serviço Social. Tá lá o símbolo do canal, que é o mesmo do símbolo do canal do YouTube, o verdinho. E aí você é muito bem-vindo para acompanhar a gente lá também. Bom, então é isso. Muito obrigada e um beijo a todos vocês.